Gostaria de deixar um relato do que aconteceu comigo, uma passagem, porque eu tenho sentido de ter feito esse vídeo já há algum tempo. Teve uma situação que eu estava um tempo atrás, uma situação muito difícil, em todos os sentidos da minha vida. Eu estava atropelando as minhas emoções, e quando você fica assim, a tendência é você adoecer, né? Pelo menos emocionalmente. A Bíblia ela fala que você fica preso em suas palavras, né? Provérbios 6:2, né? A Bíblia também fala que o fraco ele tem que proferir uma palavra. Digo fraco, dois pontos, sou forte. Então a palavra ela tem o poder da vida e da morte, ela determina muito sobre a sua vida, eu acredito nisso. E eu estava numa pegada muito ruim, assim, de palavras negativas, pelo negativismo, por eu não ter aprendido uma coisa que eu aprendi num momento desse. Eu estava passando em frente a uma casa que eu morei há muito tempo atrás, na rua Javri 345, lá na Vila Assunção, Santo André. Hoje eu moro na Zona Norte, moro aqui no Tucuruvi, perto do metrô Tucuruvi. Já vai fazer 6 anos, acho. E naquela época eu estava passando por esse problema. O ônibus parou no ponto de ônibus e eu olhei para casa, porque é normal, né? Eu morei ali, eu fui olhar. E tinha uma árvore enorme, grande, florida, toda bonita, né? Naquele momento eu tive um momento de iluminação, assim, uma coisa que aconteceu comigo, eu acho que em toda a minha vida. Uma vez aos 10 anos, depois quando eu me converti uma vez, e mais 2 ou 3 vezes. Eu tive um momento de Deus me visitar e falar no meu ouvido, né? E quando eu olhei aquela árvore, eu estava num momento difícil, apareceu assim esse entendimento da parte do Espírito de Deus, que dizia assim: o que você precisa fazer é cercar a sua semente. Quando Deus coloca um pensamento na sua cabeça, você como se estivesse lendo um livro, você acaba entendendo tudo que tem que ser feito. E eu entendi que eu estava vestido com a armadura de Deus, né, que tem lá, eu não vou lembrar agora, mas eu sei que são 4 elementos de defesa. São os calçados do Evangelho, né, o calçado do Evangelho, e tem o escudo, tem o capacete, tem o cinturão, né, se eu não me engano, e tem a espada, que é uma arma de ataque. São as defesas e ataque. Então eu estava apanhando, amassado, minha carcaça, minha vestimenta amassada, eu sofrendo, passando por tribulações e dizendo assim: nossa, eu estou resistindo. Só que a Bíblia fala 2 coisas fortíssimas em relação ao nome de Jesus. Primeiro, que quando você recebe Jesus como seu Salvador, todo aquele que crê, lá em João escreveu no primeiro capítulo lá, que diz que você recebe poder em ser feito filho. Poder em ser feito filho. Olha isso. E a Bíblia diz que Deus nos deu um nome que está acima de todos os nomes. Deus deu ao homem o nome de Jesus Cristo. E então eu entendi o que eu tinha que fazer. Quando Deus me mostrou aquela árvore grande, quando a prefeitura de Santo André um tempo atrás tinha levado as sementes, os brotinhos, as mudinhas, a primeira coisa que meu pai fez foi cercar. E passou todo esse tempo, né? Eu vi aquela árvore grande lá, e a do meu vizinho, por exemplo, não tinha nada. Então Deus falou: você precisa aprender a cercar a sua semente. Eu estava perdendo. Eu entendi que cercar a semente foi entendimento. Por essa palavra, Deus me deu entendimento que eu tinha que sacar da minha espada. Eu não tinha que estar apanhando, eu tinha que fazer o meu inimigo recuar. Não ficar mendigando a Deus, porque se Deus não deu o poder de filho, o poder do nome de Jesus, eu não tenho que mendigar. Ele é Pai, Pai nosso. Ele é o nosso Pai. Jesus nos ensinou na oração, né? O Pai nosso. O mesmo Pai de Jesus é o meu Pai. Então você pensa assim: eu preciso cercar minha semente. Então o que eu comecei a fazer? Eu mudei toda a minha estratégia de guerra espiritual, toda a minha oração. Em vez de pedir, eu comecei a determinar. E a gente estava fazendo um trabalho na igreja, lá em São Paulo, com o pastor Orlando no Ministério de Jesus Cristo, quando eu trabalhei lá uma época com ele, a pedido dele, né? E tinha uma irmã que ela sempre vinha pedir oração, porque o marido dela bebia e batia nela. Com o que eu tinha ganhado de entendimento, eu passei a dizer assim para aquela mulher: ó, irmã, hoje a gente não vai orar. A gente não vai orar. Hoje ela ficou com aquela cara espantada, porque a gente geralmente exige segurança do polícia, a gente exige que o nosso bairro seja
revestido de, de, de tudo que for confortável para você, um bom asfalto, uma boa iluminação. A gente exige isso dos nossos políticos. E quando você vai diante de um pastor, diante de um obreiro, diante de um evangelista ali que está trabalhando, a pessoa se nega a orar, mas o que nós fizemos? Nós falamos assim, irmã, Deus me deu uma coisa, eu vou passar para você. Você vai chegar na sua casa hoje e você vai declarar, diabo, não coloca a mão em mim. O meu marido vai entrar, você não põe a mão em mim. Porque o campo espiritual atua através, Deus atua através de você como mal também, né? E aí aquela irmã ficou meio assim, mas ela chegou para casa, quando o marido dela bateu no portão para entrar lá, ela falou, diabo, você não entra na minha casa e não coloca a mão em mim. O marido entrou, não brigou com ela, disse que tratou até ela bem, ela voltou na igreja na outra semana toda animada, né? A respeito de, falando que dava certo, que funciona. E aquilo mudou a vida dela, a minha vida. Eu vi tantas pessoas que oravam, Deus, o Senhor não tá vendo meu filho na droga? Você não tá vendo meu casamento acabar? Você não tá vendo meu marido bebendo todo dia ou saindo com outras mulheres? Aí você declara, diabo, tira a mão do meu marido, tira o meu... Diabo, em nome de Jesus, eu te enfraqueço na vida do meu filho. Não coloca a mão no meu carro, não coloca a mão naquilo que Deus me deu, não coloca a mão no emprego. Então, quando eu vou me deitar, eu falo que o meu sono, assim como eu falo para minhas filhas, minhas netas, ó, você vai dormir sem medo, sem pesadelo, em nome de Jesus. Você vai ter uma noite tranquila. O diabo não entra na minha casa. Não coloca a mão naquilo que... Não coloca a mão na minha saúde. Então, a gente tem que declarar isso aí, porque a nossa vitória, ela vem do alto. A nossa resposta vem do céu. A espada do Espírito, ela é Espírito e vida. Jesus falou que a palavra dele é Espírito e vida. Então a gente tem que declarar isso aí. Talvez você tenha passado por muitos problemas, tentações, problemas na família, emprego de ordem espiritual, perdendo. Comece a declarar, eu sou forte. Comece a declarar contra o seu inimigo. Tira a sua espada e fala, diabo, aqui não, na minha casa eu te rejeito interferir no meu casamento, eu te rejeito interferir na relação entre pais e filhos. Você tem que declarar isso aí. Deus te deu poder para você usar e através de você, você vai abençoar alguém. Quando Deus quer abraçar alguém, Ele abraça através de você. O cristianismo é isso. Se não tem perdão, se não tem graça, misericórdia, acolhimento, não tem cristianismo. E hoje a gente vê muito cristianismo sem o Cristo, né? E quem foi dado o papel de anunciar as boas novas é a igreja. As boas novas da igreja que ela tem que anunciar chama-se Jesus Cristo. As boas novas não é uma... A gente não tem na Bíblia assim, ó, vamos anunciar um novo reino na terra, que Deus vai colocar... É que a gente pensa muito no Brasil, né? Ah, o Brasil, Brasil, Brasil. Por esse mundo afora tem todo tipo de coisa que acontece nos assuntos religiosos. Então, por exemplo, vai ter perseguição. Eu acho que no Brasil não vai ter perseguição, tenho quase certeza, porque o diabo está bem acomodado dentro das igrejas, né? Ele está tranquilo em muitas igrejas fortes que tem capacidade de ir para a televisão e derramar essa doutrina dessas igrejas aí que eu chamo de a última igreja do Apocalipse, a 7ª última da face da terra, que eu chamo como última igreja, é a última do Apocalipse, mas a Bíblia chama ela de Laodiceia. É uma igreja que está presa nos recursos que tem. Ela fala, eu sou rica. Ela se apega naquilo. Jesus fala, para mim você é pobre. Para mim você é pobre, desgraçado, segue nu. Então, como que você vai se livrar dos seus problemas? Primeiro, você vai declarar, não coloca a mão no meu filho, eu rejeito esse vício que você sopra no meu ouvido todo dia, essa tristeza, esse medo, essa insegurança. Em nome de Jesus eu declaro a vitória. Em nome de Jesus o dia vai ser abençoado. Só que assim, o pão nosso de cada dia. O maná no deserto era para um dia. Jesus falou, quem quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz a cada dia. Basta a cada dia o seu mal. O dia é tudo que a gente tem. Todo dia você vai cercar sua família, todo dia você vai orar por ela, todo dia você vai declarar, diabo, não coloca a mão na minha vida e na vida de ninguém da minha família, do meu relacionamento. Ore, abençoe, palavras positivas, energia. E outra coisa, né, é que Deus procura adoradores. Então, os murmuradores, geralmente eles vão ficar meio que perdidos nessa situação. Eu acho que é uma boa lição que eu aprendi, uma boa lição que deve ser divulgada, e eu espero que isso alicerce a sua vida, porque o nome de Jesus é o maior, é o mais poderoso. O papel da igreja é anunciar esse nome, o nome que a igreja tem que anunciar é Jesus Cristo. Isso é Bíblia, isso é verdade que liberta.
Isso é o que Deus me deu, que eu quero compartilhar com vocês. Espero que sirva de bênção, porque é uma palavra verdadeira que veio do céu. Entendeu? É por aí. Tira a sua espada da bainha, meu querido.